Bom, e neste final de semana, o presidente Lula ainda arrumou tempo para fazer mais uma viagem. Ele foi neste domingo à Colômbia e disse que a ameaça de uso de força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina. Essa declaração foi dada, então, durante a 4ª cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A guerra no coração da Europa segue semeando a incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para o desenvolvimento justo e sustentável que sonhamos. A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. O tradutor deve ter tido uma certa dificuldade ali, né, Ana? Só para a gente lembrar que essa fala do presidente Lula ocorre, claro, em meio à escalada de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. Paula, ele pode continuar falando as bobagens que ele quiser, porque a ameaça de força militar à América Latina, o problema não é esse, o problema é a ameaça de força militar contra o narcoterrorismo. Esse é o problema do Lula, né? Como o Boulos também não foi honesto, disse qual a diferença de traficante para terrorismo, a diferença é muito grande e nós falamos aqui sobre isso. E o Lula, mais uma vez, coloca em prática a narrativa oficial de um governo que é aliado ao narcoterrorismo na América Latina. Lembrando que o Nicolás Maduro, a cabeça dele está a prêmio por 50 milhões de dólares, porque, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, independentemente se é Donald Trump, Joe Biden, continuou o nome dele lá no Departamento de Justiça do mesmo jeito. Ele é chefe de um esquema narcoterrorista, ele é chefe de um cartel narcoterrorista. Portanto, eu fico imaginando agora aqueles que estão nos bastidores, Mauro Vieira, Haddad, não sei, Geraldo Alckmin, tentando encontrar uma saída para conversar sobre as tarifas, sobre as possíveis sanções dos vistos. Aí vai o Lula, pega o microfone e fala tudo isso, afastando ainda mais qualquer possibilidade de um acordo tarifário entre Brasil e Estados Unidos, que seria interessante para o Brasil, porque nós nos preocupamos com o Brasil, com a economia do Brasil, com o pessoal do agro. Acho que as tarifas poderiam sim ser discutidas, as sanções não, continuariam intocadas, tanto a Magnitsky como as dos vistos. Mas o nosso povo está sofrendo com esse tarifaço. Mas isso só mostra que ele não está nem aí, Paula, para usar bem a expressão das redes sociais. Ele não está nem aí, nem para tarifaço, nem para nada. Ele quer continuar no esquema dele, dentro do contexto do Foro de São Paulo, da América Latina, de tudo aquilo que Marco Rubio sabe. Mauro Vieira tem um baita problema pela frente, porque isso vai voltar no ano que vem, ano de eleição presidencial. Vamos ver se ele vai conseguir resolver isso e não cair do palanque político. Marcília, a Ana tocou nesse ponto. O governo brasileiro não conseguiu nem pelo menos suspender as tarifas enquanto inicia, né, um começo aí de negociações com o governo americano. E não vai. E não vai porque a gente tem dito, não há moeda negocial desejada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem negociar conosco não tarifas comerciais, mas as liberdades que nos foram surrupiadas desde 2019, com o início do inquérito das fake news. Nós temos as nossas liberdades reféns no colo do STF, no colo do ministro Moraes, os nossos direitos sequestrados. Eu postei outro dia, assim, a cada 24 horas morre um artigo
da Constituição nas mãos do STF, né? E a gente podia até fazer uma campanha, que nem tem janeiro amarelo, não sei o quê, podia em homenagem à nossa Constituição que sofre. Você vai vendo artigo por artigo. Haja cartela de cor, hein, Marcília? Haja tabela de cor, né? Talvez, enfim, faltarão meses. E isso é, claro, algo completamente lamentável e também, sem dúvida, culpa desse governo, que, de alguma forma, junto com o STF, tem feito essa dobradinha. Só que é uma dobradinha que quem manda é o STF. Veja, o governo Lula, ele é puxadinho do STF. Quem manda mesmo é o STF. Então, claro, o Lula não tem a moeda para negociar com os Estados Unidos e aí fica nesse blá 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 eleitoral, que é a única coisa que lhe resta. O que muda no discurso dele, né, ele sempre falou de intervenção ilegal e etc., esse papo de soberania, como se houvesse uma soberania com um tirano à frente do país. Não existe soberania nem aqui nem na Venezuela, porque nós não temos a soberania nas mãos do povo. Nós temos simplesmente um poder delegado a uma autoridade, aqui o Moraes e o Lula por procuração, e na Venezuela o Maduro. Isso não é soberania. Soberania é quando nós, povo, temos o poder. Não acontece aqui nem lá. Então não há que se falar em soberania. A diferença é que ele agora não cita os Estados Unidos e a Venezuela. Então a novidade é que o Lula ficou mais covarde em relação ao assunto. Exatamente isso. Ele fala em código. Seja claro. Agora, veja bem, não é possível que a maioria do povo não esteja notando o que acontece. Quer dizer, nessa semana, na revista Oeste, eu escrevi sobre a figura do punguista, que não existe mais, um sujeito que botava a mão era habilidoso, botava a mão no teu bolso, puxava a carteira e tal. Eu tinha uma certa admiração pelo punguista e pela habilidade manual e porque não é violento. Não é violento. Num país como o Brasil, já deveria ser homenageado gente assim. Por quê? Enquanto está acontecendo tudo isso, morros atacados, finalmente, gente do governo querendo apoiar grupos narcoterroristas, não admitem que sejam chamados de terroristas. Enquanto acontece tudo isso, o Toffoli, no escurinho do Supremo, vai e destrói provas que provam a culpa provas que deixam claríssima a culpa do Lula na roubalheira. Da roubalheira. Quer dizer, o depoimento desse Renato Duque, que está aí pela internet, vejam, ele fala com a maior sinceridade. Você percebe a sinceridade dele. Não, olha, eu quero deixar claro que eu não era o único. Né? Eu achava que para mim bastavam 10 milhões de dólares, ele diz a certa altura. Então não ligava muito para o que depositavam, porque não precisava de mais que isso, com a maior naturalidade. Aí o Lula diz, nunca vi esse cara. Parece a foto dos dois conversando com a naturalidade de amigos no aeroporto, como disse o Duque no depoimento. E o Toffoli manda destruir essas provas. Isso é crime. É crime. Então, o projeto de poder do PT, ele tem um alicerce, a necessidade incontornável aí de roubar. De roubar. É uma quadrilha que já está aí, o quê? Há mais de 20 anos. Uma hora o povo acorda.